Em uma tarde silenciosa de inverno, quando o vento parecia carregar histórias antigas entre as árvores, uma notícia inesperada começou a circular nas redes sociais chinesas e rapidamente atravessou fronteiras, chegando também ao público brasileiro, sempre atento às narrativas humanas vindas da Ásia. O pai de Yulong, um homem conhecido por sua postura reservada e pela rigidez típica de uma geração que viveu entre tradições e sacrifícios, decidiu finalmente romper o silêncio sobre a própria nora, Yang Meimei, alvo constante de rumores, discussões online e interpretações mal intencionadas. A notícia surpreendeu não apenas por vir de alguém tão discreto, mas pelo tom emocional que carregava desde as primeiras palavras. Ninguém imaginava que aquele homem, famoso por sua frieza quase cerimonial, revelaria uma história tão profundamente humana, capaz de desmontar preconceitos e tocar até mesmo quem nunca tinha ouvido falar da família Yu. Desde o casamento de Yulong e Yang Meimei, os olhos do público sempre estiveram voltados para o casal. Ele, uma figura de talento admirado e comportamentos calculados; ela, uma jovem de sorriso discreto e postura gentil, mas que, por algum motivo difícil de explicar, já havia despertado julgamentos desde o primeiro dia em que apareceu ao lado dele. Era como se muitas pessoas procurassem defeitos em cada gesto seu. A internet, como costuma acontecer, multiplicou opiniões, especulações e narrativas que jamais foram confirmadas, criando um ambiente tenso em torno da vida da jovem. Enquanto isso, o pai de Yulong permanecia em silêncio. Sua expressão neutra em eventos familiares, sua ausência de comentários e o ar enigmático que sempre o cercou acabaram alimentando ainda mais suspeitas. Muitos chegaram a afirmar que ele nunca aceitara a nora. Outros diziam que ele não confiava nela. Havia até quem insinuasse que o relacionamento entre sogro e nora era marcado por atritos profundos. Nada disso havia sido confirmado, mas o silêncio, de certa forma, se tornou uma forma de combustível para a imaginação pública. A verdade, porém, tinha nuances mais delicadas. O homem que todos imaginavam ser rígido demais era, na realidade, alguém que vivia dividido entre as cobranças de uma cultura tradicional e o desejo íntimo de ver o filho feliz. Ele nunca soube lidar muito bem com emoções, cresceu em uma época em que homens não eram incentivados a demonstrar sentimentos. Por isso, sua relação com Yang Meimei começou de forma naturalmente distante. Ele observava, avaliava, tentava entender quem era aquela jovem que, de repente, entrou no mundo do filho, trazendo consigo uma energia nova. Para ele, o casamento não era apenas a união de duas pessoas, mas o encontro de duas famílias, e, inevitavelmente, o teste de compatibilidade entre diferentes valores, histórias e expectativas. Com o tempo, porém, os comentários na internet começaram a crescer. Pequenas situações eram ampliadas e transformadas em acusações. Um olhar mais sério de Meimei em um evento virava motivo de debate. Um momento em que ela permaneceu em silêncio perto do sogro se tornava prova de tensão. E o pai de Yulong, mesmo percebendo o exagero, continuava calado. Ele acreditava que a verdade sempre encontra seu caminho, e que se pronunciar apenas alimentaria mais especulações. Mas o mundo atual não é o mesmo de décadas atrás. O silêncio deixou de ser interpretado como sabedoria e passou a ser lido como confirmação. Cada ausência de resposta era vista como um sim silencioso às críticas. A situação alcançou um ponto sensível quando vídeos editados começaram a circular, insinuando que Yang Meimei não respeitava o sogro por não seguir costumes tradicionais em uma reunião familiar. O vídeo, como sempre, mostrava apenas alguns segundos escolhidos a dedo, ignorando todo o contexto. O pai de Yulong percebeu, pela primeira vez, a narrativa estava fugindo do controle e que aquilo poderia ferir não apenas a imagem de Meimei, mas também a harmonia dentro da própria casa. Começou a repensar sua postura. O silêncio que ele considerava prudente estava se transformando em arma nas mãos dos outros. Foi então que um pequeno momento, quase imperceptível, mudou tudo. Em um fim de tarde, após uma consulta médica que o deixou especialmente cansado, ele voltou para casa sozinho, recusando a ajuda do motorista da família.
Como sempre, não queria preocupar ninguém. Porém, ao entrar na cozinha, encontrou Yang Meimei preparando algo que ele não via desde sua juventude, uma sopa simples, aromática, feita exatamente como sua mãe costumava fazer. O cheiro despertou lembranças, algumas guardadas por décadas. Ele ficou parado, observando-a, sem saber que estava sendo visto. Quando ela percebeu sua presença, sorriu de um jeito tímido, sem exageros, sem necessidade de demonstrar nada ao mundo. Apenas um sorriso puro, natural. Aquela noite, ele descobriu que Meimei havia entrado em contato com uma tia distante dele para pedir receitas tradicionais da família. Ela queria aprender. Queria se aproximar. Queria entender as raízes dele, não para impressionar o público, mas porque considerava isso importante. Nenhuma câmera estava ligada naquele instante. Nenhum jornalista sabia do gesto. Nada estava sendo feito para ser visto. Era simplesmente bondade. E foi ali, naquele momento aparentemente banal, que a armadura emocional do pai de Yulong começou a rachar. A partir desse dia, ele passou a observar Meimei de outra forma. Reparou em como ela se preocupava com todos, mesmo em silêncio. Como deixava pequenos bilhetes de lembrança espalhados pela casa. Não esqueça o remédio, hoje vai fazer frio. Leve um casaco. Já coloquei chá na mesa. Reparou como ela jamais rebatia comentários injustos na internet, preferindo guardar tudo para si. Começou a perceber que, talvez, a pressão e as críticas estivessem pesando sobre ela mais do que ele imaginava. E cada nova observação fazia brotar nele um sentimento que não sabia como expressar, culpa. Durante semanas, ele guardou tudo para si. Pensou em conversar com Meimei, mas não sabia por onde começar. Pensou em buscar Yulong, mas tinha medo de parecer intrometido. O mais difícil para um homem que sempre viveu dentro da fortaleza do silêncio é admitir, mesmo que para si, que estava errado. E foi exatamente essa batalha interna que o levou ao limite. Ele se deu conta de que, enquanto continuasse calado, o mundo seguiria tentando definir a imagem da Nora por ele. E pior, seguiria machucando uma pessoa que não merecia nada daquilo. Foi assim que ele tomou a decisão definitiva: falar. Não em desespero, não para gerar polêmica, mas para restaurar a verdade. Marcou uma entrevista breve, sem glamour, sem cenário ensaiado. Apenas ele e um jornalista local, em uma sala simples, com uma xícara de chá na mesa. Quando a gravação começou, não houve discursos preparados. Ele respirou fundo, encarou a câmera e disse, com voz baixa, porém firme, a frase que abriu caminho para uma das revelações mais inesperadas dos últimos tempos. Acho que vocês não conhecem a verdadeira Meimei, e talvez isso seja a culpa minha. Palavras pairaram no ar como algo solene, carregado de significado. E enquanto o jornalista se preparava para fazer a próxima pergunta, o pai de Yulong continuou, quase como se precisasse libertar tudo o que estava preso dentro dele havia anos. Ele falou sobre como a primeira impressão pode ser injusta, sobre como o coração humano precisa de tempo para se abrir, e principalmente, sobre como o amor silencioso muitas vezes é o mais genuíno. Suas palavras, embora simples, tinham uma força especial, não por serem perfeitas, mas por serem verdadeiras. E assim terminou a primeira parte de sua revelação, com uma frase que ninguém esperava ouvir de alguém tão reservado: eu vi algo que mudou tudo. Quando a primeira parte da entrevista foi ao ar, a internet não demorou nem meia hora para explodir em reações. Não era comum ver um homem da geração dele se abrir dessa forma, ainda mais diante de câmeras. Em poucos minutos, hashtags e comentários começaram a se multiplicar. Muitos espectadores perceberam que algo maior e mais profundo estava prestes a ser revelado. E estavam certos. O pai de Yulong ainda não havia contado o episódio que realmente o transformou, aquele que fez cair por terra todas as impressões antigas que carregava sobre a Nora. Era essa história que ele tinha guardado por mais tempo, quase como um segredo íntimo, que agora sentia que precisava compartilhar. Não para se justificar, mas para honrá-la. O jornalista, percebendo o peso emocional no ar, esperou alguns segundos antes de prosseguir. A sala ficou em silêncio.
interrompido apenas pelo som suave da água quente que ainda evaporava da xícara de chá. O pai de Yulong abaixou os olhos por um instante, como se buscasse no chão a coragem que ainda duvidava ter. Quando voltou a olhar para frente, havia ali algo diferente, uma vulnerabilidade rara, quase frágil, que contrastava profundamente com a imagem austera pela qual sempre foi conhecido. Com a voz um pouco mais suave, ele começou a contar que, alguns meses antes do surgimento dos rumores, havia enfrentado um problema de saúde que nunca mencionou publicamente. Não era nada extremamente grave, suficiente para deixá-lo debilitado por alguns dias. Orgulhoso como sempre foi, usou a ajuda do filho e pediu que ninguém da família fosse informado. Não queria ser motivo de preocupação, não queria sentir-se fraco. Passou anos acreditando que um homem precisava suportar tudo em silêncio. Esse pensamento, tão enraizado, fazia com que ele desejasse se esconder mesmo quando mais precisava de alguém. Foi nesse período que Yang Meimei descobriu, por acaso, o estado de saúde dele. Ela chegou à casa da família para deixar alguns documentos e encontrou o sogro sentado na sala, visivelmente pálido, segurando a respiração como quem tenta disfarçar uma dor. Ele tentou afastá-la, dizendo que estava tudo bem. Tentou manter a dignidade rígida que sempre carregou. Mas, pela primeira vez, Meimei não respeitou essa barreira. Ela se ajoelhou ao lado dele e insistiu para ajudá-lo. Não com dramatização, não com exageros, mas com um cuidado sincero, genuíno, quase silencioso. Notou que tentou recusá-la mais uma vez. Em algo no olhar dela o fez desistir. Era uma expressão que misturava preocupação e mansidão, como se dissesse que ajudar não era um peso, mas um gesto natural entre pessoas que compartilham uma vida. Ela o conduziu para o quarto, verificou sua febre, preparou compressas frias e ligou discretamente para um médico, tudo sem chamar atenção. Depois disso, passou o resto da tarde em silêncio, cuidando dele com uma presença tão calma que parecia acalmar até a casa ao redor. A parte mais marcante, porém, veio na manhã seguinte. Quando ele acordou, encontrou ao lado da cama uma bandeja com chá medicinal, mingau quente, do tipo que sua mãe fazia quando ele era menino, e um bilhete escrito à mão: por favor, coma um pouco antes de tomar o remédio. Estarei por perto se precisar. Era uma letra delicada, inclinada levemente para a direita, e cada curva do traço parecia carregada de atenção. Ficou olhando para o bilhete por longos minutos, incapaz de compreender como uma pessoa tão jovem, pressionada por tantas críticas, ainda encontrava espaço dentro de si para sentir empatia. O pai de Yulong continuou contando que aquela não foi a única vez que Meimei demonstrou carinho sem esperar nada em troca. Em outro momento, ela descobriu que um parente distante dele enfrentava dificuldades financeiras. Sem fazer alarde, ofereceu ajuda de maneira indireta, garantindo que ninguém se sentisse humilhado ou exposto. Ele só soube disso porque o próprio parente, emocionado, revelou o gesto ao agradecer discretamente. Ela não fez isso para aparecer, disse ele na entrevista. Fez porque tem um coração que não sabe virar as costas para alguém em dificuldade. Ao narrar essas memórias, a voz dele começou a embargar. Não era comum vê-lo assim, moldado por expectativas rígidas, agora emocionalmente desarmado diante de uma câmera, confessando que a pessoa que mais foi julgada pelos outros era, talvez, a mais sensível da família. Parou por alguns segundos, respirou fundo e passou a mão pelo rosto. A emoção não vinha da vergonha, vinha do reconhecimento tardio, do remorso, do alívio de finalmente admitir algo que guardou tempo demais. Ele revelou que, depois de tantos gestos inesperados, finalmente entendeu que suas reservas iniciais não tinham nada a ver com a verdadeira personalidade de Meimei. Tinha mais a ver com ele próprio, seus medos, suas resistências, sua dificuldade em aceitar mudanças. Havia entrado na vida de Yulong, inevitavelmente, também na dele. Mas ele, acostumado a controlar tudo, não soube receber aquilo de braços abertos. Demorou semanas para admitir a si mesmo que estava errado. Demorou ainda mais tempo para encontrar a forma certa de demonstrar sua gratidão. O jornalista,
Percebendo a profundidade do que acabara de ser dito, perguntou o que ele fez depois de entender tudo isso. Ji Long sorriu de um jeito quase imperceptível, um sorriso que parecia carregar arrependimento e ternura ao mesmo tempo. Ele revelou que havia escrito uma carta para Yang Meimei, uma carta que nunca foi tornada pública, mas que, segundo ele, marcou o início de uma nova fase na relação entre sogro e nora. Na carta, chamou-a de minha filha por coração e agradeceu por tudo que ela fez mesmo quando não era reconhecida. Não sabia como dizer isso pessoalmente, confessou, mas precisava que ela soubesse. A repercussão da entrevista começou a ganhar forma nas redes sociais. Milhares de brasileiros comentaram sobre o episódio, destacando a beleza da sinceridade e a força de um gesto de reconhecimento. Muitas pessoas se identificaram com aquela dinâmica familiar, os mal-entendidos, o peso das expectativas, o silêncio que fere mais do que protege. A história ultrapassou barreiras culturais e se transformou em conversa sobre empatia, vulnerabilidade e transformação emocional. Algumas hashtags começaram a subir rapidamente: número respeito Meimei, número família Long, número histórias que curam. Fóruns e grupos online, leitores compartilhavam experiências pessoais, lembrando como um simples ato de gentileza já havia mudado suas vidas. Mas o impacto mais significativo aconteceu dentro da própria família Il. Depois da entrevista, Long procurou o pai para conversar. Não foi um diálogo fácil. O encontro foi realizado em privacidade, longe das câmeras, em uma sala iluminada apenas pela luz suave de um abajur. O pai pediu desculpas ao filho por ter mantido distância emocional por tanto tempo. E o Long, por sua vez, agradeceu o gesto dele em defender Meimei publicamente. Não houve lágrimas nem abraços exagerados, mas houve algo muito maior: compreensão. Aquele tipo de entendimento silencioso que nasce quando se coloca o coração na mesa, mesmo que de forma hesitante. Meimei, ao saber da entrevista, ficou emocionada. Não esperava aquilo. Achava que seus gestos tinham passado despercebidos, como tantas outras coisas que faz no dia a dia. Ela se aproximou do sogro. Uma delicadeza que lhe é tão própria. Disse apenas: obrigada por falar. Essas 3 palavras bastaram para selar um laço que antes parecia impossível. Naquela noite, jantaram juntos, conversaram sobre assuntos simples: flores, receitas, memórias do passado, e pela primeira vez em muito tempo, todas as vozes na mesa soavam leves. Desde então, a casa da família Il mudou. O ambiente ficou mais acolhedor. As refeições passaram a ser momentos de união, não de formalidade. E o Long cozinha ocasionalmente, Meimei traz sobremesas caseiras, e o pai observa tudo com um tipo de serenidade que nunca demonstrou antes. Ele descobriu que abrir o coração não diminui ninguém, ao contrário, amplia a capacidade de amar e ser amado. Descobriu também que uma família não se constrói apenas com afinidades, mas com coragem, coragem de admitir erros, de recomeçar e de ouvir o outro com generosidade. Dias seguintes, o pai de Il Long comentou com alguns conhecidos que não esperava tamanha repercussão. Disse que apenas desejava proteger a nora e corrigir uma injustiça. Mas, ao final, acabou corrigindo também muito do que carregava dentro de si. Seu relato se tornou mais do que uma defesa, tornou-se um convite para olhar as pessoas além das aparências, para reconhecer os gestos silenciosos que muitas vezes passam despercebidos, para valorizar o que realmente importa em uma convivência. A história se encerra sem grandes reviravoltas dramáticas, sem acusações, sem escândalos. No fim, pareceu não foi uma verdade chocante, mas algo ainda mais raro, um ato de humanidade profunda. Foi a revelação de que, por trás de mal-entendidos, existe sempre a possibilidade de cura. De que, às vezes, é preciso que alguém rompa o silêncio para que todos possam respirar aliviados. E que, quando a verdade finalmente aparece, mesmo que inesperada, ela tem o poder de unir, transformar e iluminar. Ao concluir a entrevista, o pai de Il Long disse algo que tocou não apenas o repórter, mas todos que ouviram. Eu demorei para entender, mas agora sei que Meimei trouxe luz para esta casa. E luz não se combate, se acolhe.
Essas palavras, simples e verdadeiras, ecoaram muito além da sala onde foram ditas. Ecoaram nos corações de famílias, de pais, de noras, de sogros, de filhos, de todos aqueles que já enfrentaram mal-entendidos e silêncios dolorosos. E assim, entre chá quente, memórias recuperadas e laços reconstruídos, a verdade inesperada finalmente encontrou seu lugar. Não como um choque, mas como uma brisa suave que entra pela janela e muda o ar da casa